Reflexão bíblica. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Segunda Tessalonicenses capítulo 1. Paulo saúda os Tessalonicenses expressando sua gratidão pelo crescimento da fé deles e pela perseverança em meio à perseguição. Ele fala sobre a justiça de Deus em retribuir aos que os afligem e encoraja os Tessalonicenses a permanecerem firmes na fé. O castigo de Deus. Neste capítulo de 2 Tessalonicenses 1, veremos que Paulo continuará a agradecer a Deus por causa dos Tessalonicenses. O comportamento deles em meio às lutas e dificuldades continua a estimular as igrejas. De forma enérgica, falará sobre o castigo de Deus sobre os que não conhecem a Cristo, na volta dele e como Deus glorificará os seus santos no grande dia. Por fim, sua oração é a fim de que o próprio Deus cumpra seu bom propósito na vida de cada um deles, de uma forma gloriosa e de como o bom nome de Cristo será glorificado através deles. Contexto histórico. Em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreve conselhos e esclarecimentos aos membros da igreja que não entendiam alguns aspectos da segunda vinda de Jesus Cristo. Estudar seus ensinamentos pode ajudá-lo a entender a natureza da apostasia que ocorreu e como se preparar apropriadamente para a vinda do Senhor. Paulo, Silas e Timóteo. Versículos 1 a 5. Paulo, e Silvano, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Sobre Silvano e Timóteo, ver nota em 1 Tessalonicenses 1 verso 1. Descanso e vingança. Versículos 6 e 7. Visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu, com os seus anjos poderosos. Deus irá recompensar seu povo com descanso e se vingar daqueles que se opõem a ele quando o Senhor Jesus for revelado desde o céu. Até lá, o cristão deve confiar que Deus, a seu tempo, irá lidar com as situações injustas do presente. É muito comum os anjos serem descritos participando da execução de incríveis juízos de Deus, sendo, portanto, descritos como poderosos. Mateus 25 verso 31. Chamas de fogo. Versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão "os que não conhecem a Deus" é uma referência aos gentios incrédulos, 1 Tessalonicenses 4 verso 5. Dos que não obedecem ao Evangelho, provavelmente é uma referência a muitos judeus que tiveram a oportunidade de ouvir Jesus ou os apóstolos pregando o Evangelho e o rejeitaram. Eterna destruição. Versículo 9. Os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Punidos com eterna destruição, é descrita como a separação da presença do Senhor. A palavra destruição não significa aniquilação e nem deixar de existir, e sim, estar separado de Deus em um estado miserável. É por isso que ela é descrita como eterna. Vem o tempo em que Deus lançará todos os seus inimigos no lago de fogo para serem castigados eternamente. Apocalipse 20 versos 11 ao 15. Os santos. Versículo 10 ao 12.
quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia, em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé com poder. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Os santos, é o povo santo de Deus. Este termo diz respeito a todos os que foram chamados no plano de salvação de Deus. 1 Coríntios 1 verso 2, 2 Coríntios 1 verso 1. Conclusão. Paulo mais uma vez adverte a igreja dos Tessalonicenses, de como a banda vai tocar, nessa segunda vinda de Jesus. Diferentemente da primeira, onde ele veio como um cordeiro a ser abatido, calado, obediente, certo de sua missão e propósito. O apóstolo nos diz que essa vinda agora será com poder e grande glória, os céus se abrirão e não veremos mais somente o cordeiro, mas o leão de Judá rugirá, e aqueles que creram e permaneceram fiéis serão glorificados juntamente com ele. Já aqueles que viveram suas vidas como quiseram, ignorando os mandamentos, numa vida de pecados, esses experimentarão da ira de Deus, e serão abatidos junto com os poderes das trevas atuantes nesse mundo. De qual lado nós estaremos? Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.